Oséias 4:6, se não me foge, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, como nós estávamos falando a princípio, meu apóstolo, o Evangelho de Jesus divide-se em 3 partes. Mateus 4, 23 e 24. Ele ensinava, pregava e curava todas as enfermidades. O senhor vê que em João capítulo 14, versículo 12 e 13, quando Jesus olha para os discípulos tristes porque eles entendem que o ministério de Jesus estava chegando no final, Jesus diz para eles assim: aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e obras maiores, porque eu vou para meu Pai, e tudo o que pedides ao Pai, em meu nome eu farei. É um cheque em branco assinado por Jesus. Agora, a quantia, o milagre, quem coloca é a gente. Se a gente crê que ele cura a dor de cabeça, é isso. Mas se a gente crê que ele é curador de cabeça, mas ele arranca o câncer, ele destrói a doença, ele é poderoso. E nós precisamos saber. Nesse livro aqui, eu tenho a revelação de Deus pela palavra, e eu escrevo aqui pelo Espírito Santo, de onde vieram as doenças, as causas das enfermidades. E a gente mostra que é o pecado dentro da Bíblia, é a desobediência, demônios, acidente, abuso do seu próprio corpo. A gente fala também sobre de onde vieram as doenças. A gente fala como que a Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade vê as doenças, vê as enfermidades. Por exemplo, você vê na Bíblia que Deus vê as doenças, biblicamente, como verdadeiro cativeiro. Jesus vê como prisões. O Espírito Santo vê como opressão. E aí eu pergunto, as doenças são bênção ou maldições? E você vê que a bênção de Deus, ela levanta, ela enriquece, ela não traz dor, ela não traz sofrimento. E eu coloco 10 princípios para que você venha ser curado por Deus, divinamente curado por Deus. A gente traz sobre o princípio da fé, que é um princípio, a oração, a unção com óleo, o nome de Jesus, sabe? A determinação, enfim, nós colocamos aqui o conhecimento da palavra. São 10 princípios que a pessoa vai ler e ela vai descobrir que a vontade de Deus para ela é o que está escrito em Provérbios 3,16. Vida longa na tua mão direita, riqueza e honra na tua mão esquerda. Aleluia. Glória a Deus. Apóstolo, você está falando de cura e é uma coisa muito interessante, né? Porque hoje falta muito esse ministério de cura nas igrejas, né? Cura divina. Hoje tem muito ministério de cura interior, mas pouco ministério de cura divina. Mas o senhor já conseguiu, assim, como um ministro de cura divina na vida das pessoas, de orar, de ministrar pela palavra, do jeito que Deus te levantou? Quais são os impedimentos que às vezes as pessoas têm para receber essa cura? Porque tem... Igual, o Senhor tem cura para todos, a gente crê nisso. Mas nem todos são curados. Mas o Senhor, como ministro de cura divina, o Senhor já percebeu? Falou assim, ó, essa pessoa, tem gente que não é curada por esse motivo, tem gente que não é curada por esse motivo. O Senhor já conseguiu discernir, identificar isso? Sim, na verdade, a fé vem pelo ouvir, como nós falamos. Eu falei a princípio. Então, uma da dificuldade, uma situação que às vezes impede a cura, é justamente a falta do conhecimento desta pessoa, a falta do conhecimento dela entender, do entendimento que a vontade plena de Deus para ela é a cura, é o milagre. Ela precisa entender isso. Ela precisa entender que a cura é o pão para os filhos, que a vontade plena de Deus é curar. E precisa se entender que Deus, quando formou o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, os animais do campo e as aves do céu. Então Deus não fez o homem doente. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que Deus viu que tudo o que ele fez foi bom e perfeito. Paulo escreve aos 1 Coríntios 6, versículo de número 1 Coríntios 6, versículo 19, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando ela entende
Hoje a falta do entendimento acerca da cura, a falta do conhecimento acerca da cura divina é um impedimento. Porque quando ela conhece, ela reconhece que a vontade de Deus, a fé dela é ativada. E quando a fé dela é ativada, o milagre acontece. Se ela não tiver uma fé viva, autêntica, direcionada, bem dirigida acerca do milagre, da cura na vida dela, pode ressuscitar o Davi Miranda, o Manel de Melos, Paulo, Pedro, que ela vai ficar careca de receber oração. Mas se ela não tiver uma fé viva, ela acaba não recebendo a cura. Porque todo milagre é pela fé, através da palavra. Se você crer, você verás a glória de Deus. A tua fé te curou. Algum caso na Bíblia, tipo Lázaro, que estava morto, mas mesmo assim, Jesus motivou a fé da Marta e da Maria. Quando Jesus entra lá na aldeia, Maria diz em João capítulo 11, versículo 23, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse para ela, o teu irmão vai ressuscitar. Ela diz, eu sei que vai. Na ressurreição dos últimos dias. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus diz, tira a pedra. Ela diz, Senhor, já cheira mal. Jesus foi motivando, alguém tem que crer. Alguém tem que crer. É tipo o homem paralítico, que 4 pegaram ele e levaram até Jesus. Então, a fé, a motivação é algo principal, é algo que precisa realmente ser ativada na pessoa. Sem fé é impossível ver a glória de Deus, é impossível agradar a Deus, é impossível. Então, a pessoa precisa crer, precisa acreditar no nome de Jesus. Quando o senhor fez o seminário, teve alguma experiência de cura assim? Não? Foi depois do seminário? Que você falou assim, a primeira pessoa que você orou foi curada assim, que você falou, uau, que tremendo. Toda a minha experiência de cura, de milagre, foi depois que eu saí do seminário pregando. Você já sai do seminário e você sai pregando. Já saí pregando. Aí eu comecei a ver algumas curas ali, cura de dor de cabeça, de dor no braço, mas cura milagrosa, sobrenatural. Cura. São cruzadas que a gente convida muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, e avisando, divulgando que Deus opera e vem gente de tudo que é lugar. E aí Deus opera muitos milagres, Deus tem feito muitos milagres. E às vezes você convida a pessoa numa cruzada de 1000 pessoas, de 500 pessoas, de 200 pessoas, vê um paralítico e alguém, não, eu quero que você cure ele. E quem cura, na verdade, é Deus através da sua instrumentalidade. Já aconteceu de alguém chegar na minha igreja e falar, eu vim aqui para você me curar. E eu falei para ele, eu não curo, mas Jesus cura. E aquilo entrou dentro de mim, algo muito forte, e eu orei a Deus naquela mesma noite. E no momento que o louvor estava adorando a Deus, os meninos do louvor estavam adorando a Deus, Deus falou para mim, vai lá, ora por ele, porque eu já curei esta pessoa. E eu coloquei a mão, orei por ele, ele se levantou e começou a andar na nossa igreja. Então, para Deus nada é impossível. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de maravilha. Benção. O senhor falou assim que o senhor teve uma experiência de escutar a voz do Senhor 3 vezes, né? Falando para você que ia te levantar como um pregador e tal.